A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, que Deus abençoe todos vocês. E nós vamos continuar então, hoje vamos falar, e aí vocês vão perceber que tudo aquelas mensagens, palestras que nós já falamos em vídeos anteriores, tem alguma coisa a ver, sempre vai ter, principalmente os vídeos em seguidas, porque a palavra de Deus é maravilhosa, ela se completa, né, de uma maneira gloriosa e poderosa. Então é uma alegria muito grande voltarmos novamente. Hoje nós vamos fazer aqui a leitura da Palavra de Deus, que está na Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira Epístola aos Coríntios, do capítulo 1. Vamos ver o versículo, vamos ler primeiramente o versículo de número 18, que diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Então, está escrito aqui, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo número 18. Mas vamos ler mais um versículo aqui também. Em seguida, vamos ver o versículo de número 21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Então o apóstolo Paulo fala primeiramente aqui da loucura da pregação, certamente a palavra da cruz é loucura. Quando fala a palavra da cruz, está referindo-se ao Senhor Jesus e a sua mensagem completa, quer dizer, a sua vinda para encarnar, né, como encarnou, a sua vida do seu ministério público, a sua morte e a sua ressurreição. A palavra da cruz está falando do evangelho, né, completo, que essa mensagem da cruz, o apóstolo Paulo está dizendo que é loucura, mas essa loucura é para os que perecem, mas para aqueles que conhecem já a palavra de Deus, é poder de Deus, porque abriram-se os seus olhos espirituais. Lembra da passagem do Evangelho de São João, no capítulo 3, versículos 3 e 5, nós fizemos a citação no vídeo anterior, que é aquele que não nascer de novo não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue entender as coisas espirituais. E também não pode entrar no reino de Deus, que é a igreja. Quer dizer, no sentido de nascer, de ser uma nova criatura. Então, para essas pessoas, a palavra da cruz, que não entendem as coisas espirituais, é uma loucura. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo fazendo mais uma citação, que é uma citação muito grandiosa para entendermos melhor esse texto, esse versículo, que as pessoas, os homens de um modo geral, não conseguiram entender as coisas de Deus pela própria sabedoria humana, não conseguem entender, não conseguiram entender, e muitos até hoje também não conseguem entender a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, tá? A grandeza e a sabedoria de Deus. Então, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação do Evangelho, porque visto com todas as grandezas da criação, o Pai juntamente com o Filho, o Espírito Santo, a criação de todas as coisas, né, perfeitas, grandiosas, tudo um arquiteto do universo, tudo foi feito com precisão, uma coisa maravilhosa. Era para o homem que foi criado corpo, alma, espírito, sábio, inteligente, né? Era para o homem agradecer a Deus, levantar as mãos para o céu. Eu falei, mas meu Deus, que criação perfeita, que grandiosidade, que poder imensurável, né? Todas as coisas graciosas. Não, eles preferem colocar tudo na mãe natureza. Não, mãe natureza, tal. E conseguem centralizar no humanismo, né? Tudo no homem, e não conseguem visualizar a grandeza de Deus. Não adoram a Deus pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua glória, pela sua majestade, né? Não usam a sua sabedoria, a humana sabedoria. O homem já foi feito para exercer sabedoria, para ter sabedoria. Não usa essa sabedoria para realmente adorar a Deus de coração, de alma, de espírito, né? Então, aprove a Deus salvar os homens, então, por quê? Por que meio? Pela loucura da pregação do Evangelho.
loucura da pregação do Evangelho, pregando a mesma palavra, falando de Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, relembrando o texto áureo do Novo Testamento, né, da Bíblia, nós citamos assim, Evangelho de São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que coisa maravilhosa, né? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Sempre a salvação é completa, não só nessa vida, não só bênçãos materiais, mas principalmente a vida eterna que o nosso amado e querido Salvador veio nos trazer. Como nós já vimos, esse nosso corpo é emprestado, é uma máquina que nós usamos. Ainda dentro desse contexto, eu gostaria de ler da sabedoria de Deus mais um versículo aqui que está em Romanos, Evangelho, a Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Vamos fazer uma leitura aqui, no capítulo 1, versículos de número 19 a seguir, 19 e 20. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio de coisas que Deus fez. Desde o começo da criação do mundo se percebe, dá para saber. É só você ver, quando você vai ver o mar, ver a natureza, está viajando, tudo que você vai saber. Lembra que nós demos algumas coisinhas, algumas pinceladas sobre biologia, principalmente na área da genética, quando nós falamos da célula, que você não consegue ver, é invisível, o mundo invisível, nem a olho nu. Depois você precisa levar no telescópio 10 vezes, daí a 10 vezes aumentado você consegue começar a enxergar, e o núcleo é menor ainda, e quantos livros, milhares de livros dá para escrever o que está dentro do núcleo. Deus criou tudo perfeito, né? Tudo perfeito, uma coisa maravilhosa. Então, era para o homem adorar a Deus assim, sem precisar, essa loucura da pregação do Evangelho, né? Quantas pessoas não conhecendo, falam, essas pessoas só ficam andando com essa Bíblia para baixo para cima, ficam na igreja, né? São os glórias, não sei o que, eles não conhecem, não têm conhecimento, né? Aprove a Deus salvar os homens, quer dizer, por isso que o Senhor Jesus se apresentou lá em São João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse no sentido absoluto da palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, a verdade e a vida. Por que o Senhor Jesus colocou o caminho como primeiro lugar? Porque você estando no caminho, que é Ele, então você já estará também na vida e na verdade absoluta, não na verdade relativa à vida. A vida também no sentido absoluto da vida, não só a vida terrena, mas principalmente a vida eterna. Então nós vemos essa colocação do apóstolo Paulo, mostrando que essa mensagem do Evangelho, do Senhor Jesus, é loucura, mas para aqueles que perecem. Dentro desse contexto, quando Paulo falou aos romanos, né, Paulo era conhecedor, ele era um sábio da época também, conhecia também a respeito da ciência dos gregos, né? Enfim, tinha conhecimento, não só conhecimento judaico profundo, foi criado, estudado aos pés de Gamaliel, que era o doutor da lei, mas tinha também conhecimento da ciência grega da época, né? Então, ele fala, fazendo essa colocação também em relação a isso, porque os judeus, de um modo geral, achavam que estavam aguardando o Messias e que ele viria como veio, mas que seria triunfante, que seria poderoso, que ia libertá-los do jugo dos romanos, né? Iam ter realmente a independência nacional, né? Jerusalém totalmente restaurada, mas não é o tempo, não era o tempo da restauração ainda, vai vir ainda o tempo da restauração, mas o Senhor Jesus tinha vindo como antídoto para como corpo humano, para servir de antídoto para nós,
contra o pecado, né? Então, não era tempo, mas eles achavam que, então, por isso não creram. É, é um tipo de que eles não aceitaram, não aceitaram. E os gregos também, os gentios, os gregos também questionavam, mas como que um homem que morreu condenado na cruz pode servir para salvar alguém? Então eles também não criam, achavam que era uma loucura, loucura, né? Loucura na pregação. Então, até hoje nós vemos também o mundo dividido. O ateísmo está crescendo de uma maneira assustadora no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Nós estamos vendo aí, logo nós vamos dar uma palestra também sobre os sinais, vários sinais, basicamente 10 sinais, visivelmente que nos mostram que o Senhor Jesus está muito prestes a voltar para buscar a sua igreja, esse organismo vivo que está em toda a terra. Organismo vivo, nós já falamos que é a igreja do arrebatamento, independente de nome de denominação, né? São homens, mulheres, crianças, pessoas de todas as raças, tribos e línguas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, que aceitaram, através da pregação, conhecer o Evangelho, reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e agora vive uma nova vida. É a igreja do arrebatamento, né? Então nós estamos vendo. Mas nós vamos também, depois, numa outra palestra, falar também dos sinais também visíveis que acontecem no mundo, que está preparado para receber o anticristo, entendeu? Então, de um lado, os sinais nos mostrando claramente sobre a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. E depois também sinais que nos mostram claramente que o anticristo está pronto para aparecer no mundo, para ser manifestado. É bem provável que ele já esteja vivo, vai ter a sua manifestação. Nós vamos ver todos os sinais do que está acontecendo no mundo que está preparado para receber esse anticristo, quer dizer, contra Cristo, aquele que nós vamos verificar depois. Voltando, então, ao primeiro versículo que nós lemos, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, essa mensagem de salvação, essa mensagem que é clamada no mundo inteiro, pelo rádio, pela televisão. Tá certo que existem muitos falsos profetas, enganadores para lá e para cá, no rádio, na TV, em todos os lugares. Isso é mistério que tudo isso aconteça. São sinais dos tempos também que nos mostram o fim. O Senhor Jesus está voltando para buscar. Isso é o fim da dispensação, para que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja, né? Mas tem muita coisa maravilhosa para acontecer ainda, muitas coisas maravilhosas. Então, essa mensagem da cruz, do Evangelho, da Palavra de Deus, ecoada no mundo inteiro. É loucura para os que perecem, mas para você que é conhecedor da Palavra, do Evangelho, é poder de Deus. Então, é hora nessa última hora, de você fazer alguma coisa também. Falar de Jesus para o seu vizinho, para as outras pessoas. Você pode... Esse vídeo já essa mensagem já é uma mensagem evangelizadora. Você pode também já compartilhar essa mensagem para que as pessoas possam ouvir do Senhor Jesus. Não há outro meio de salvação, não há outro meio que a pessoa possa se salvar, a não ser através da pessoa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu por nós, foi Ele que deu a sua vida por nós, foi Ele que abriu o caminho da salvação. Não existe outro meio, nem nesta vida, nem na outra. Né? Não existe. Então, é esse momento que nós devemos mostrar que esta mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, o Senhor Jesus mesmo disse, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus Cristo mandou examinar as Escrituras, examinais as Escrituras, porque elas que testificam de mim. Então vocês vão ter nelas a vida eterna, porque elas testificam de mim, ela fala de Jesus. Como você pode conhecer melhor Jesus se você não ler a Bíblia, se você não começar pelo Novo Testamento? Né? A pessoa se coloca sábia em tantos assuntos, mas quando se fala das coisas espirituais, a pessoa se coloca como não entende nada. Não, você vai ser cobrado disso. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.